Excelente quinta-feira a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E esta semana nós continuamos a nossa série O que os líderes vencedores praticam para construir times de alta performance. E hoje nós vamos falar um assunto que dá continuidade a todos os temas que estamos tratando desde segunda-feira. Na segunda-feira nós falamos como você pode construir uma ficha de avaliação de desempenho para aplicar ao seu pessoal, uma ficha que faça sentido para você e sua empresa. Na terça-feira, nós falamos sobre como você dá o treinamento ao seu time para que todos estejam cientes de cada ponto de avaliação, para que eles possam realmente entregar o que a empresa espera. Ontem, nós falamos sobre como que você faz o acompanhamento e feedback de cada um, para que você possa transformar essa reunião de feedback numa reunião de expectativas alinhadas, de crescimento alinhado, de um crescimento junto com o seu colaborador, para que ele saia dessa reunião não se sentindo pressionado, que foi uma reunião só para ele apanhar, não, uma reunião realmente que faz total sentido para o desenvolvimento da carreira dele. E hoje nós vamos falar sobre promoção e desenvolvimento de carreira. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer como líder, que é promover pessoas. Então, se esse assunto faz muito sentido para você, peço que você deixe o seu like. Também se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações de novos vídeos. Então, vamos falar aqui sobre essas promoções, né, esse desenvolvimento. E eu trouxe alguns pontos que eu anotei aqui que eu acho muito importante. E são pontos em que você não vai achar em literatura, nenhuma faculdade vai falar para você, porque são pontos de vivência, são pontos que eu pude viver e posso praticar hoje. Então, o primeiro ponto aqui é identifique as habilidades e os talentos que cada um do seu time tem. Eu posso dizer para vocês que quando eu entrei estagiar na engenharia, na multinacional, há mais de 20 anos atrás, eu tive o prazer de trabalhar com um supervisor que era muito inteligente e muito experiente também. Então, ele me dava muitos conselhos no que eu deveria de desenvolver, no que eu deveria de aprender, para eu realmente crescer na minha carreira. E muitos dos pontos que ele trazia não eram pontos técnicos, mas ele já estava vendo que eu tinha uma certa habilidade para estar com as pessoas, para desenvolver pessoas, liderar pessoas, mesmo que eu ainda era uma estagiária. Ele já me dava algumas tarefas, algumas funções que estava mais para a ordem de gestão do que para a ordem técnica. Mas eu tenho certeza hoje de que ele fazia isso, porque ele já via essas habilidades em mim. E isso eu aprendi também a identificar nos meus colaboradores. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago a você, que você possa estar observando, identificando quais são as habilidades que cada um no seu time tem, para que você realmente possa desenvolvê-los por essa habilidade. E é tão engraçado isso, e eu quero até comentar aqui com vocês, porque hoje eu reflito muito sobre isso, né? E eu vejo o quanto que muitas vezes, quando eu fazia um teste vocacional, eu era tendenciosa. Quando eu fui entrar na faculdade e comecei a fazer testes vocacionais, os testes vocacionais que eu fiz naquela época, estamos falando de mais de 20 anos atrás, não eram tão elaborados. E eram perguntas do tipo: quais as matérias que você vai bem na escola? Matemática, física, química? E para mim, tanto fazia, eu tinha a nota igual em todas as matérias. Aí tinha umas outras perguntas que eu me recordo até hoje. Uma pergunta assim: você se vê projetando uma ponte ou você se vê falando com pessoas? Eu era uma pessoa tímida. Mas naquela época eu já tinha terminado um curso de desenho de construção civil
e estava terminando um curso técnico em mecatrônica. Então, o que você acha que eu respondia? Eu respondia, eu me vejo projetando uma ponte. E eu nem sabia que eu tinha uma habilidade e me sentiria à vontade falando com pessoas. E naquela época todos os meus testes davam para a área técnica, para a área de engenharia, foi a área que eu acabei seguindo. Mas se eu não tivesse líderes como esse, que pudessem identificar outras habilidades e me ajudar a desenvolver, talvez hoje eu estivesse até estafada, cansada de estar na área técnica, porque eu pude entender ao longo da minha carreira, mais de 20 anos estamos falando, que eu gosto sim de estar envolvida nos assuntos, mas eu gosto muito mais de estar com as pessoas, desenvolvendo pessoas, treinando pessoas. E recentemente eu fiz um teste em que eu sou formada, eu aprendi, eu também sou analista de perfil comportamental e coach de carreira. Então, eu aplico dois testes, um para entender o perfil da pessoa, e nós já falamos sobre isso numa das semanas aqui das nossas aulas. Só você entrar na nossa playlist e você vai descobrir as aulas em que eu fiz falando sobre perfil comportamental, e ali eu dou muitas dicas. E eu faço um outro teste também sobre inteligências múltiplas, onde as pessoas respondem perguntas, e aí não tem como ser tendencioso, porque são perguntas que, mesmo eu, com todo o estudo que eu tenho hoje, não consigo realmente criar uma tendência na resposta. E aí, quando eu fiz esse teste, alguns anos atrás, o resultado foi que eu sou uma pessoa voltada realmente para treinamento, para comunicação, para pessoas. Né? Então, olha só a diferença do que deu há mais de 20 anos atrás. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Né? Você que é líder tem que estar atento a quais são realmente as habilidades que cada um do seu time tem para que você possa ajudar a desenvolver. Tá bom? Um outro ponto aqui, converse, deixe claro todas as possibilidades que cada um tem de crescimento. Por exemplo, na minha primeira empresa, a oficina mecânica, né? Para quem não sabe, eu tenho oficina mecânica e tenho um instituto aqui de treinamentos. Na minha oficina mecânica, logo que eu abri ela, eu comecei a identificar em um auxiliar mecânico habilidades de gestão, habilidades de controle. E ali eu coloquei na minha cabeça, eu vou treiná-lo para que ele seja o meu backup. E eu começava a conversar com ele sobre isso, e ele não se achava apto a gestar pessoas, né? E eu fui aos poucos mostrando a ele, e ele foi entendendo. Eu fui soltando um pouco ele, dando autonomia para que ele fosse realmente praticando, um passo por vez. E após 2 anos e meio, ele já estava liderando os outros mecânicos. E hoje ele está comigo há um pouco mais de 4 anos, e nesses 4 anos, hoje ele é o supervisor da oficina. Ele faz toda a gestão dos mecânicos, ele conversa com o meu pessoal do comercial, ele atende clientes, ele se soltou, ele é outra pessoa com relação àquela pessoa que começou como auxiliar mecânico, que também era tímido. E isso eu vinha compartilhando com ele. Falei, quando comecei a minha carreira, eu era uma pessoa muito tímida, eu também achava que eu ia ser só uma pessoa técnica. E eu fui aprendendo e desenvolvendo as habilidades de gestão. E eu vejo esses pontos em você, eu vejo o quanto você é comprometido, eu vejo o quanto que você aprende rápido e busca mais informação, né? E um líder, ele tem que querer realmente trazer novidades, tecnologia, informações novas. Eu vejo isso em você. Enfim, eu fui compartilhando com ele as minhas dificuldades e como que eu fui fazendo para me desenvolver. E isso também o ajudou. É claro que também investi em treinamentos dentro da minha empresa, fora da minha empresa, enfim, e a gente foi formando ele. E é muito bacana, como ele mesmo diz, né? Só eu mesmo para ter identificado isso, porque ele nem se imaginava, mas hoje ele está muito feliz no que ele está.
Então, assim como aconteceu comigo, eu também tive alguém para me mostrar um caminho e eu aprender esse caminho e estar muito feliz hoje. A gente também tem que ir fazendo isso e conversando, deixando claro, comunicando para que a pessoa realmente vá assumindo. E aí, o terceiro ponto, que está muito ligado a isso, né, é construir essa confiança na capacidade dessa pessoa realizar esses novos desafios. E aí eu também fui validando ele, assim como eu também fui recebendo as minhas validações. E aí você vai validando o seu pessoal. Você deu um desafio maior, né? É claro que todo desafio, o aprendizado tem uma curva de aprendizado ali, né? Não é que você vai dar o desafio e a pessoa já vai estar praticando o que você gostaria, não. Mas aí, durante esse aprendizado, você vai reforçando, vai validando para que a pessoa se sinta capaz, para que a pessoa realmente veja o potencial dela, que às vezes ela mesma não vê, mas a gente já está vendo, para que ela possa crescer cada vez mais. E também esteja junto, essa é a próxima dica. Esteja junto, né? Então, como é que você vai validar se você não estiver junto? Esteja junto, em conjunto, né? Se nessa trajetória a pessoa errar, não faça disso, nossa, um problema. Não, faça disso a real verdade. Todo mundo erra. O que que a gente aprendeu com esse erro? Coloque em prática os aprendizados para não errar mais. Então, esteja junto em todos os momentos, né? Dê uma autonomia controlada. Eu gosto de falar uma autonomia controlada porque, como você está desenvolvendo a pessoa, você vai dando mais autonomia, mas limita. Ó, você pode chegar até aqui. Ah, agora você pode chegar um pouquinho mais. E vá fazendo com que ele vá entendendo as limitações e trabalhando no que ele já pode fazer mais que antes ele não podia e soltando aos poucos, porque isso evita que a pessoa assuste, né? Por que que eu digo assuste? De repente você fala para ele, olha, agora você vai começar a gestar todo mundo. E eu não fui ensinando ele a falar, a comunicar, não fui trazendo para ele os insights, a visão, não fui treinando. É claro que ele vai assustar, né? Você não solta a bomba de uma vez, vai aos pouquinhos, né? E aí você vai controlando isso para que ele possa ir crescendo degrau a degrau, tá? Então, esse é um ponto de vista. E tudo isso você vai fazendo antes mesmo de dar o cargo para a pessoa, que esse é o último ponto que eu tenho para falar para você. Para mim, o maior erro que as pessoas fazem, que um líder, uma empresa pode fazer, é promover a pessoa sem ela estar já apta a assumir. Eu vejo algumas situações que, pelo funcionário ser uma pessoa comprometida, a empresa vai lá e promove ela, e ela não entendeu direito o que, que é o cargo, o que, que ela vai trabalhar. Eu me recordo aqui de uma situação que aconteceu com uma pessoa na multinacional que eu trabalhava. Ele não fazia parte do meu time, mas ele era da produção. E ele era uma pessoa do setor produtivo e ele executava também, né? E ele era um funcionário assim super, super comprometido. Ele não perdia as peças, né? Então ele tinha uma alta produtividade, ele cumpria muito bem os horários, né? Ele falava muito bem. Então a empresa, vendo o perfil dele, resolveu promovê-lo para que ele fosse líder de setor, né? E aí ele não ia ser o supervisor da área toda, mas daquela subdivisão ali da área, ele ia ser o líder daquelas pessoas, né? Como se fosse um sublíder, né? E aí o que aconteceu? Quando ele entendeu que ele não ia trabalhar mais tecnicamente com as coisas, ele ia ficar o dia inteiro falando, recebendo o problema das pessoas, resolvendo esses problemas, correndo atrás de papelada, ele quase surtou. Ele chegou num momento assim, de estresse em menos de um mês, para vocês terem uma noção. Por quê? Ele era uma pessoa. Hoje eu entendo, né, que ele era um perfil conforme, né, extremamente voltado para a qualidade, né, apesar dele se comunicar muito bem e tudo mais,
mas a liderança de pessoas não era o forte dele, não era isso que ele queria fazer. E ali ficou com pepino. Por que ficou com pepino? Porque o supervisor dele queria voltar ele para o cargo anterior, porque ele chegou a pedir, ele disse que se não voltasse, ele ia sair da empresa porque ele não gostou da nova função. E o RH não permitia, porque se ele voltasse para a nova para a função anterior, teria que voltar ao salário, isso não é permitido por lei. E aí eu me recordo que o supervisor, na época, voltou ele para a função, mesmo sem mudar o cargo, e pegou uma outra pessoa para ajudar na questão da subliderança ali, enfim. E aí criou uma confusão com as regras da empresa, sabe? Então, isso é algo que eu falo para você. Se ali tivesse seguido o meu passo a passo, tivessem colocado, realmente identificado quais seriam as aptidões da pessoa, testado ele e soltando aos poucos, e realmente comprovado se ele gostaria de estar naquela situação, nesses novos desafios, tudo isso teria sido evitado. E no final das contas, o que aconteceu? A empresa acabou mandando ele embora, porque tem a política da empresa, enfim, e ele não poderia estar registrado em um cargo executando outro, né? Então, essas são as minhas dicas práticas com relação às experiências que eu já tive e tenho, para que você também possa desenvolver uma equipe engajada, de alta performance, e não incorrer nesses erros, onde uma má decisão você perde um ótimo funcionário, tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que vocês possam receber as notificações dos novos vídeos. E eu te vejo amanhã, às 7h27, para a nossa última aula. Até amanhã e um ótimo dia.